Se você está pensando em investir em fundos imobiliários de logística, eu vou apresentar aí para você 3 ótimas opções de FIIs de logística muito resilientes, que estão baratos, descontados e oferecendo bons dividendos aí para os seus investidores. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui nos comentários qual o seu nome e a localização, a cidade de onde você está falando, que eu quero saber. E eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário, que é o LVBI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 101,95. Seu dividend yield 10,06% nos últimos 12 meses, uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. O seu P sobre VP é 0,81. O que isso significa? Preço dividido pelo valor patrimonial. Mostra que, nesse caso, o fundo imobiliário está sendo negociado com 19% de desconto, ou seja, um fundo imobiliário bom e barato aí para você. Liquidez média diária de 2,6 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, e ele teve uma desvalorização, nos últimos 12 meses, de 13,74%. E analisando aqui essa cotação padrão no último ano, a gente vê como ela caiu aqui a partir de meados do ano passado, chegou aqui na mínima em dezembro e também em fevereiro desse ano, e agora a cotação ela vem subindo, chegando aqui no mesmo patamar que ela estava em outubro do ano passado. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele tem um número de cotistas que quase chega a 132 mil. O seu valor justo hoje seria R$ 124,79. Então olha só como ele está descontado aí no mercado secundário. O seu último rendimento foi de 75 centavos por cota. O seu valor patrimonial é de pouco mais de 2 bilhões de reais e a sua vacância física é de 4,2%. Lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Espaço vago não gera renda. E você pode ver que a rentabilidade ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, porém, de fevereiro para março, o fundo imobiliário apresentou uma queda aí na sua rentabilidade de 0,85% para 0,72% aí em março. Mesmo assim, uma rentabilidade ainda bastante elevada. E os seus dividendos também vêm crescendo aqui ao longo do tempo, porém o fundo imobiliário diminuiu os seus rendimentos de 83 centavos por cota em fevereiro e agora 75 centavos por cota em março. E esse próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 7 de abril. E abrindo aqui o relatório gerencial do fundo, ele é gerido aí pela Pátria, uma excelente gestora de fundos imobiliários, e ele começou aí as suas atividades em novembro de 2018, ou seja, é um fundo imobiliário aí com tempo mediano que já passou aí por diversas crises no mercado macroeconômico. Em janeiro, ocorreu a desocupação do ativo Mauá pelo locatário Dia por Cento, bem como a saída da Fisália do ativo Itapevi. Com essas movimentações, a vacância física do fundo aumentou de 4,2% para 10,3%. Então, provavelmente, aí no próximo mês, essa vacância vai aparecer lá no site do Investidor 10, essa nova vacância aqui de 10,3%. A equipe de gestão continua empenhada em locar, com a maior brevidade possível, os espaços vagos, assim como os espaços com perspectiva de desocupação no portfólio. Então, essa vacância aí de 10,03% é uma vacância mais elevada sim, mas não representa risco aí para o fundo imobiliário. É uma vacância perigosa, é acima aí de 15%. Aí o gestor aí do fundo já tem que se preocupar mais. E aqui nesse gráfico você pode ver a evolução do dividend yield nesse último ano, que passou de 9,1% em março do ano passado para 10,2% em fevereiro deste ano. O fundo imobiliário, ele atualmente tem 10 ativos aí no seu portfólio e você pode ver que quase todos eles pertencem ao fundo, menos esse ativo aqui, Aratu, que 70% aí pertence ao fundo.
o resto é 100% aí do fundo imobiliário. E o LVBI11 ele tem 35 inquilinos atualmente. A área bruta alocável aí do fundo é de mais de 519 mil metros quadrados. E aqui você pode ver que 42% aí dos seus ativos se encontram aí num raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. 25% estão na região de Extrema, 13% na região metropolitana de Salvador, 11% na região metropolitana de Belo Horizonte. E os ativos aí do fundo imobiliário, 95% são classe A e apenas 5% classe B, ou seja, são ativos aí de uma qualidade muito boa. Aqui você pode ver o ativo que gera maior receita aí para o fundo, que é esse ativo de Extrema, 25%, SBC 15%, Aratu 13%, 11% Betim e Jandira também 11%. Então esses são os 5 ativos aí que geram maior receita para o fundo imobiliário. A alocação por segmento, a maior parte corresponde ao segmento e-commerce, 27%, seguido aqui de logística, 17%, varejo, 10%, automobilística, 15% e bebidas, 11%. E os grandes inquilinos que geram maior receita aí para o fundo é Scania, 15%, Ambev, 11%, a Amazon também, 11%, DHL também, 11%, Magazine Luiza, 9%. Seus contratos, 59% são típicos, ou seja, contratos de um prazo menor, 34% atípicos, de um prazo maior, e 7% aqui retorno sobre capital. Eles são indexados 38% pelo IGPM e 62% pelo IPCA. Então, ao investir nesse fundo imobiliário, você está protegido da inflação. E a gente pode ver que ele tinha uma vacância aqui bem controlada, nesse último ano. É uma vacância aqui bem pequena. E eu acredito que esses espaços vagos aí que o fundo imobiliário tem hoje, não vai demorar muito para ele locar. Então o fundo imobiliário ele fechou o mês de janeiro com um lucro líquido de 12,4 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 13,4 milhões de reais, ou seja, 1 milhão a mais. O resultado distribuído por cota foi de 83 centavos. E aqui você pode ver os dois casos de inadimplência do fundo imobiliário. A rede Dia por cento, os valores em aberto referente à competência de fevereiro de 2024 e 20 dias de março de 2024 estão dentro do processo de recuperação judicial, assim como as lojas americanas. Os valores em aberto referente a 12 dias da competência de janeiro de 2023 estão dentro do processo de recuperação judicial. E essas inadimplências correspondem a uma perda de 17 centavos por cota para o fundo. Em relação à alavancagem, o fundo ele mantém apenas a dívida do ativo Aratu, sob os termos e condições descritos abaixo, ou seja, o saldo devedor é de 12,3%. E essa alavancagem hoje ela corresponde a 4,58% do PL aí do fundo, ou seja, uma alavancagem bem tranquila, bem controlada. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal Fisco Neto Pereira, ativar as notificações e deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E partiu aqui para o segundo fundo imobiliário de logística, que é o GGRC11. Fundo imobiliário aí de base 10, eu sei que vocês gostam. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,88. Seu dividend yield 11,46% aí nos últimos 12 meses. Excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de logística. O seu P sobre VP 0,88, 12% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 2,7 milhões por dia. E ele teve uma desvalorização, aliás, de 5,6% aí nos últimos 12 meses. Você pode ver aqui na cotação padrão que ela caiu bastante aqui nesse último ano, chegou aqui na mínima ali em dezembro do ano passado e começo desse ano, porém a partir de fevereiro desse ano essa cotação já veio subindo e agora encontra-se naquele patamar ali mais ou menos, de dezembro
do ano passado. Então ele é um fundo imobiliário aí de tijolo do segmento de logística, indústria e galpões. Seu número de cotistas supera 151 mil. O seu valor justo hoje seria R$ 11,31. Então olha só como ele está descontado. Seu último rendimento 10 centavos por cota. Sua vacância física bem controlada, né, de apenas 1,4%, e o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. Você pode ver aqui que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que em março ele chegou a entregar 1,05% de rentabilidade para os seus investidores. E os seus dividendos também vêm crescendo aqui ao longo do tempo. E desde outubro do ano passado, o fundo ele vem entregando 10 centavos por cota para os seus cotistas. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 8 de abril. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo, você pode ver que ele tem 29 ativos aí no seu portfólio. Então, é um fundo bastante diversificado em número de ativos. E ele tem uma área bruta locável de mais de 580 mil metros quadrados. O fundo ele teve início em abril de 2017, então fundo também que já passou por diversas crises aí no mercado macroeconômico. E o prazo médio dos seus contratos é de 6,14 anos, então prazo mediano aí para você ficar mais tranquilo. Aqui o gestor do fundo imobiliário, ele comenta aí de todo o cenário macroeconômico, ele fala aqui das projeções do Boletim Focus, né, da projeção da taxa Selic, que inclusive pode passar aí de 15% nesse ano de 2025, segundo alguns analistas. E ele também comenta aqui do cenário do fundo imobiliário. Em relação ao GGRC11, o fundo divulgou ainda no início de março, via Fato Relevante, que firmou uma carta de intenções para alienação do ativo CD Pirituba. Alienação significa venda. Caso a venda seja efetivada, teremos uma nova revisão do guidance para o semestre, ou seja, uma nova revisão na projeção de dividendos para o primeiro semestre de 2025. Né? Eles podem aumentar, né? Isso que dá a entender. Conforme divulgado em 6 de março, o fundo firmou uma carta de intenções com potencial comprador, estabelecendo os principais termos e condições para a venda do centro de distribuição localizado em Pirituba, São Paulo. Ressalta-se que o referido imóvel foi adquirido recentemente pelo GGRC11 por meio de uma operação que envolveu a compra dos 6 imóveis que compunham a carteira do Suno Log FII, o SNLG 11. O fechamento da operação depende do atendimento das condições precedentes estipuladas na carta de intenções, com prazo inicial de até 75 dias para seu cumprimento. O preço bruto acordado para a venda é de R$ 35,2 milhões de reais a ser pago à vista, né? Isso é muito importante, na data de transmissão da propriedade ao potencial comprador. Uma vez superadas as condições precedentes e concretizada a venda, o preço do imóvel deverá proporcionar um lucro extraordinário estimado em aproximadamente 4 centavos por cota, né, ao GGRC11. O imóvel de Pirituba possui uma área de terreno de 14,3 mil metros quadrados e uma área construída de 8,1 mil metros quadrados, estando no momento desocupado. Ou seja, nesse momento o fundo imobiliário não está recebendo renda com esse ativo, né? Não tem ninguém ali ocupando, nenhum inquilino. E esse seria o ativo aí dessa venda, nesse galpão logístico aqui de Pirituba. Aqui o fundo imobiliário informa de algumas obras aí que ele tem no CD Todimo e também no CD da Santa Cruz. Partindo aqui para o seu balanço financeiro, o fundo ele gerou receitas de 13,7 milhões em fevereiro, subtraindo suas despesas, né, o saldo aí antes da distribuição foi de 10,9 milhões de reais e ele distribuiu aí para os seus cotistas 12,2 milhões de reais, ou seja, o fundo imobiliário ele distribuiu aí 10 centavos por cota. Porém, o que se espera é que o fundo ele gere resultado nesse valor e ele distribua, né, dividendos menores aí para os seus cotistas, né, nunca maior aí do que seu resultado, porque isso a longo prazo
pode prejudicar aí o balanço financeiro do FII. Agora, no curto prazo, se o fundo ele tem reserva suficiente e se isso não for prejudicar aí o balanço financeiro do fundo, né, não tem problema algum. Porém, aqui no GGRC11, você deve ter um ponto de atenção, né? Em relação às suas receitas por ativo, você pode ver aqui que a Americanas ela gera 15,18% aí de receita para o FII. E a Ambev, 16% aí de receita para o FII. A Ambev está com a sua saúde financeira ok. Lojas Americanas, e ele tem ainda uma grande concentração de receita atualmente vinda desse inquilino. Então, isso é um ponto de atenção aí para você, né, para você ficar esperto. Com relação aos seus passivos, ele tem aqui um CRI de 232,5 milhões de reais e obrigações de 55,7 milhões de reais. E essa alavancagem toda representa 8,2% do PL do FII. Então, uma alavancagem bem tranquila. E aqui você pode ver o saldo devedor aí desses CRIs, né, que é atualmente de 232,6 milhões, mas a projeção é que em 2037 seja de 1,4 milhão. Aqui você pode ver o aumento no número de cotistas, né, como vem crescendo aqui ao longo do tempo, e você pode ver que 60,9% aí dos ativos se encontram na região sudeste, 9,7% na região nordeste, 10,7% na região centro-oeste e 18,7% na região sul. O grande segmento aí desses ativos é o segmento logístico, né, 56,7%, 20,8% híbrido e 22,4% industrial. E o principal ramo de atividades aí desses ativos é o comércio varejista, né, 27,9%, alimentos e bebidas, 18,9%, máquinas, equipamentos, veículos e peças, 18,34%, química e petroquímica, 14,16% e têxtil, 8,45%. E aqui você pode ver que a maioria dos contratos, né, 46%, vão vencer a partir de 2030. 92% aí desses contratos são reajustados pelo IPCA, 4,88% pelo IGPM e 3,12% pelo INPC. E aqui são todos os ativos aí que esse fundo imobiliário ele investe, onde você pode ver aqui a localização, as fotos, tudo detalhado aqui para você. Lembrando que eu vou deixar esses 3 relatórios aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Já o terceiro fundo imobiliário de logística aí para você analisar e investir é o BRCO11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 104,95. Seu dividend yield de 10%, né, também uma excelente rentabilidade nesses últimos 12 meses. Seu P sobre VP 0,88, 12% de desconto em relação ao seu preço justo, liquidez média diária de 2,6 milhões por dia e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 13,6%. Analisando aqui a cotação no último ano, você pode ver que ela também caiu bastante, chegou aqui na mínima em dezembro e começo desse ano, e a partir ali de fevereiro, essa cotação começou a subir aí na Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário de tijolo também do segmento de logística, indústria e galpões. O seu número de cotistas supera 116 mil. O seu valor justo seria R$ 118,43. Seu último rendimento foi de 87 centavos por cota. A sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. E o seu valor patrimonial é de 1,8 bilhão de reais. Você pode ver aqui que a rentabilidade desse FII, ela também vem crescendo aqui ao longo do tempo. Porém, aqui nesses últimos 3 meses, ele vem diminuindo aqui a sua rentabilidade. Você não deve observar espaços curtos aí de tempo. Sempre observe espaços longos de tempo para analisar fundos imobiliários, né? Porque são investimentos aí de longo prazo. E você pode ver que seus dividendos também são bem estáveis e vem crescendo aqui ao longo do tempo. Ele vem entregando 87 centavos por cota para os seus investidores desde janeiro do ano passado. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 14 de abril
nesse valor. Abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2025, você aqui no começo vê algumas informações importantes do FII. O BRC11 possui 12 propriedades com 472 mil metros quadrados de área bruta locável e potencial para expansão da ABL em 7%. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de 162 milhões de reais, sendo 32% provenientes de propriedades localizadas no raio de até 25 quilômetros da cidade de São Paulo e 0% de vacância física, como eu mostrei ali para vocês. Os contratos de locação possuem prazo médio de aproximadamente 4,9 anos e 37% são atípicos, ou seja, contratos de longo prazo. Mais de 82% aí dos inquilinos são classificados num grau de investimento escala global AAA ou AA pelas agências de rating, e as especificações técnicas de 11 das 12 propriedades são de classificação A+, ou seja, são ativos aí de excelente qualidade e os inquilinos também são muito bons. O fundo ele possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico, 100% de participação em todas as propriedades do fundo, ou seja, todos os ativos são 100% do FII, e não possui renda mínima garantida em nenhum de seus ativos. Então, o fundo imobiliário aqui, com dados bastante importantes, bastante relevantes e muito bons para você cotista analisar e investir. Então, em fevereiro de 2025, o fundo gerou receitas de 17,5 milhões de reais, subtraindo suas despesas. O fundo gerou um resultado de 14,6 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 13,8 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu um valor menor do que seu resultado e isso é muito bom. Aqui você pode ver os ativos do fundo imobiliário, a localização geográfica. Você pode ver que 50% ficam no estado de São Paulo, 13% na Bahia e também 13% em Minas Gerais, 7% Alagoas, Paraná 7% também, Rio Grande do Sul 6% e Rio de Janeiro 4%. A maioria são propriedades last mile, 65% e 35% centros de distribuição. 32% da receita anual estabilizada do fundo proveniente do raio de até 25 quilômetros da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um polo, aquela região toda ali é bastante importante quando a gente fala de logística. Uma porque fica perto aí de rodovias importantes para a escoação desses produtos e também pelo número de pessoas, que também é muito alto. E isso facilita a logística e o atendimento rápido para a distribuição desses produtos. E você pode ver que os inquilinos do FII são bem importantes, O Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Lojas Americanas, que está em processo de recuperação judicial, mas não deixa de ser um grande inquilino também, A Whirlpool, Heineken, Olist, Luvata, então são inquilinos top aí que alugam esses espaços do FII. O setor de atuação dos inquilinos, 47% vem de bens de consumo, 36% varejo / e-commerce, 8% operador logístico e 10% indústria. E você pode ver que o rating desses inquilinos, 60% são AAA. Com relação às suas propriedades, 88% são A+, e 12% A. Então são ativos aí de excelente qualidade. E você pode ver que a maior receita vem da Natura, 21%, Mercado Livre, 14%, Whirlpool, 12%, Grupo Pão de Açúcar, 9% e Magazine Luiza, 8%. Então, ele tem aqui um ponto de atenção aí também para você. Essa exposição aqui bastante grande, na Natura, mais de 20%, e o Mercado Livre aqui 14%. Então, são pontos de atenção, são excelentes empresas, mas é um ponto de atenção, porque se a Natura de repente sai de algum ativo desses, menos 21% aí de receita
que o fundo vai obter. Porém, são ativos aí de excelente qualidade. Acredito que se a Natura sair, não vai demorar muito para esse ativo ser locado aí novamente. Como eu comentei ali com vocês, né, 63% aí dos contratos são típicos e eles são 100% reajustados pelo IPCA. E aqui são todos os ativos aí que o fundo imobiliário ele investe, onde você pode ver a localização, as fotos, a vacância, tudo detalhado aqui para você. E atualmente a alavancagem aí do fundo é de 8,49%, né? Uma alavancagem bem tranquila. Então, esses são os 3 fundos imobiliários aí de logística para você estudar, analisar e investir. Você já tem algum deles aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo dos top 10 fundos imobiliários para você investir e nunca mais vender. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.